E o Júlio Casares foi afastado da presidência do São Paulo. O processo do impeachment dele começou. E é de entendimento comum que agora que vai para a Assembleia Geral, os sócios vão votar que ele vai realmente cair, que ele vai receber o impeachment. Isso tinha que acontecer, independentemente do que vem para o futuro do São Paulo, e talvez esse seja o principal motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, porque o futuro do São Paulo não é próspero, infelizmente. E se a gente olha para o passado, a gente vê que o futuro é terrível. E como torcedor do São Paulo, eu costumo dizer que para mim futebol é algo que não existe. Eu só não poderia imaginar que não existe há pelo menos uns 20 anos. Toda a desgraça do São Paulo começou quando o Juvenal Juvencio decidiu ter o terceiro mandato lá em 2005. Lembram daquele São Paulo vencedor? São Paulo que veio do título mundial, que depois emendou uma sequência de 3 títulos nacionais. Então, ali o Juvenal, o Juju, JJ, saudades, ou não, porque foi ele que iniciou esse câncer no tricolor paulista. Ali ele decidiu que ele era magnânimo, soberano, que ele era o rei imperador, que ele era o principal responsável por aquele momento do São Paulo, e não os jogadores, não a comissão técnica, não o treinador, não era o Muricy que conquistou os 3 títulos nacionais, nem o Paulo Tuori que conquistou o Mundial, era ele, era o Juvenal Juvencio. E ali a zona começou. O Juvenal Juvencio ele foi um ótimo diretor de futebol, mas não um bom presidente. Porque ele implementou, ele deu a brecha, ele criou o que a gente chama de precedente jurídico para que o São Paulo virasse esta casa de Noca, essa casa da mãe Joana, esse prostíbulo que se transformou o tricolor paulista. 10 anos depois, Carlos Miguel Aidar estava em processo de impeachment por algo muito semelhante ao praticado pelo Júlio Casares. Crimes de corrupção, desfalque nas contas do time, e o São Paulo não aprendeu nada em 10 anos. Não aprendeu nada daquilo que fez na época do Juvenal Juvencio e também não aprendeu nada com o caso Carlos Miguel Aidar, porque agora temos um novo processo de impeachment de um escândalo que surgiu em 2025, o que não venham me dizer que ninguém ali no São Paulo não sabia o que estava acontecendo. Aquela galera da diretoria sabia, aquela cúpula, aquele núcleo duro da diretoria, da tal do movimento Vanguarda, meu Deus, Vanguarda com um monte de gente que está lá no São Paulo desde a década de 60. Ai, gente, eu não tô de camiseta branca, mas eu vou usar a frase do quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu não tenho absolutamente nada contra os idosos. Pelo contrário, até prefiro, porque assim, eu tenho uma certa afinidade mais íntima, se é que vocês me entendem. Mas o tempo está me mostrando que a gente tem que realmente aderir àquela tese do pessoal do choque de cultura, que a gente tem que acabar com o mito do idoso sábio, porque burrice também se acumula com o passar do tempo. Historicamente, o São Paulo viveu dos tais cardeais. Os cardeais eram aqueles conselheiros vitalícios, aquelas pessoas que jamais iam sair do conselho do São Paulo, e esse conselho vitalício, ele foi construído em função das trocas de favores, dos acordos políticos, dos conchavos políticos que o São Paulo Futebol Clube e alguns dos seus ex-presidentes foram construindo para chegar ao poder, permanecer no poder e se perpetuarem no poder. Infelizmente, essa é a realidade prática. E quando a gente olha para a possibilidade que, sim, Júlio Casares vai cair, não tem como. Ele ainda pode se salvar politicamente dentro do São Paulo se ele pedir um impeachment antes da Assembleia Geral, que deve acontecer
em até 30 dias. E resultado, esse povo todo, os associados, os diretores, todo mundo basicamente perdeu o carnaval nessa. Se eles quiserem pular o carnaval, e eu ainda acho que não tem clima para isso, eles que façam essa convocação de assembleia antes de 16 de fevereiro, que, coincidência ou não, terça-feira de carnaval. Aí sai o Júlio Casares. E quem vai assumir, e eu vou ler aqui o nome dele, Harry Macias Júnior. De novo, o problema não é a idade, o problema é a visão de mundo limitada e obliterada. Eu sei, eu entendo, eu tenho 46 anos, estou indo para 47 e eu estou resistindo à tentação de não ficar agarrado aos meus velhos conceitos, aos meus velhos preceitos e a fazer aquilo que eu sempre fiz da mesma forma. Porque conforme a gente vai envelhecendo e conforme o mundo vai se modificando e se transformando em algo diferente daquilo que a gente acreditava ser, a gente vai se agarrando às velhas convicções apenas e tão somente para ter ponto de referência. Dito isso, Harry Macias Júnior é um senhor de 80 anos de idade que está como sócio do São Paulo desde 1964. E ele era o vice do Júlio Casares na primeira e na segunda gestão. Ele só abandonou o Júlio Casares depois de todas as denúncias que apareceram e dos escândalos de corrupção e de roubo de dinheiro do São Paulo. Sério mesmo que esse cara não sabia de nada do que estava acontecendo? Ele tem a cara de pau. Eu estou criticando o novo presidente antes mesmo dele entrar. Ele teve a cara de pau de dizer que ainda precisava tomar conhecimento do que estava acontecendo. Que ele não sabia de nada, que ele não sabia como estavam as contas do São Paulo. E isso porque hoje nós temos mecanismos de fiscalização e controle que são muito mais eficientes do que era 30 anos atrás. A gente tem que, ou a gente, nós brasileiros, temos que fazer declaração de imposto de renda, que dirá um clube de futebol ou um clube social, como é o caso do São Paulo, que você tem que prestar contas, fazer declaração fiscal, apresentar o balancete, apresentar lista detalhada de gastos. E todo mundo sabe que a dívida total do São Paulo hoje gira em torno de 900 milhões de reais. Ah, tá bom. 1 bilhão de reais. É isso que o São Paulo está devendo. Os cálculos preliminares dão conta de que o São Paulo causa hoje prejuízo de 1 milhão de reais por dia útil. E como é que a gente, nós, meros mortais, sabemos disso e o Harry Macias Júnior não sabia? O cara que era o parça do Júlio Casares. De novo, ele só abandonou o Júlio Casares depois que os escândalos vieram à tona para tentar salvar sua pele. Júlio Casares foi abandonado politicamente no São Paulo. A votação foi de 188 votos a favor do afastamento dele, contra 45 ratos covardes que ainda estavam apoiando esse cara. Na verdade, 47, porque 2 votos foram em branco. E esse é o cenário de momento. Para o torcedor são paulino, olha, 2026 ainda pode ser o ano do rebaixamento do São Paulo. Não só no brasileiro, como no paulista. Porque eu não creio que o São Paulo vai ter, como nenhum clube teve, a capacidade de recuperação financeira rápida. Não teve. Outros times caíram com os mesmos problemas. Corinthians caiu, Cruzeiro caiu, Internacional caiu, Palmeiras caiu. Quando chegou no ponto que a crise financeira ficou insustentável, esses times caíram para a segunda divisão. E só se recuperaram com um trabalho muito lento, muito responsável e que não necessariamente se refletia no desempenho do time dentro de campo. Ou seja, torcedor são paulino vai ter que se acostumar a times feitos pela base, times que contam com folha salarial muito mais baixo do que a obscenidade que acontece hoje no atual elenco de São Paulo, times onde o pessoal da equipe técnica vai ter que trabalhar, olheiros, o pessoal que faz análise de jogadores, vai ter que olhar
para outros times e em outros centros do futebol para tentar buscar valores e jogadores que estão em mercados mais baratos, e a gente vai ter que ter muita paciência. Ou esperar que alguma tia Leila ou tio Leilo da vida caia no colo do São Paulo e injete um monte de dinheiro para depois cobrar lá na frente os juros dos lucros que o São Paulo pode obter com uma parceria com uma empresa privada. Ou transformar o São Paulo numa SAF. Mas nenhuma dessas soluções são tão simples quanto parece, e me pergunto se alguém sério vai querer investir dinheiro no São Paulo. Dito tudo isso, o Júlio Casares caiu porque precisava cair. Mas o substituto dele, não podemos nos esquecer nunca, era o cara que era o vice dele. E eu duvido que uma pessoa que tem tanto tempo de São Paulo, acreditando em todas as balelas que os cardeais sempre acreditaram, time magnânimo, soberano, invencível, modelo de gestão, o mesmo Harry Macias Júnior apoiava o discurso que o Casares vendia para todo mundo de que era modelo de gestão, de que era o clube de futebol a ser seguido dentro das questões administrativas. Ele apoiava o Júlio Casares até semana passada, basicamente, metaforicamente falando. Então, nem consigo desejar boa sorte para o Sr. Harry. É obrigação fazer direito pelo São Paulo. Caso contrário, o senhor é o próximo a rodar. Não vão esperar um ano, porque o mandato dele vai até o final de 2026, mas não vão esperar um ano para ter tanta paciência assim para cortar sua cabeça. Pode ter certeza disso. Eu, pelo menos, eu não vou ter um segundo de paciência com esse senhor. Para mim, a guerra está declarada desde o primeiro momento.